Olá a todos e a todas, bem-vindos mais uma vez. Este é o segundo Diário Cultural, um espaço onde eu falo sobre diversas coisas, nomeadamente livros, filmes, música. Hoje até vou começar por algo que nunca falei aqui no canal, que tem a ver com peças jornalísticas, jornais, artigos, o que quiserem chamar. Quem cresce em Portugal e talvez também no Brasil, sinta que o jornalismo está pouco financiado, tem pouca competitividade, parece que há muito pouca abertura para novas pessoas integrarem o mercado jornalístico. Eu hoje trago-vos duas opções de jornais muito produtivas e ricas. Uma delas requer pagamento e a outra não, e é por isso que obviamente trago as duas hipóteses para quem não tem a possibilidade financeira para neste momento comportar uma subscrição mensal ou anual de um jornal. Começo pela versão paga, que é o meu grande amor, da New Yorker. É incrível, todas as semanas lançam um issue, ou seja, uma compilação dos artigos da semana. Aqui em Portugal, obviamente que a cópia física é um bocadinho difícil de aceder, não é impossível, mas é um bocadinho, portanto, obviamente que a cópia digital será a opção a seguir. Só quero alertar para o facto de se subscreverem o New Yorker, mesmo que é um preço modesto de cêntimos por semana ou €1 por semana, como muitas vezes é possível subscrever por causa das promoções vigentes, cuidado com a subscrição porque vão receber de certeza uma tote bag, aquelas malinhas de pano, e vão ter de aceitar ou não na alfândega. Mas o New Yorker é de facto interessantíssimo porque nós temos muitas peças a sair todos os dias e depois essa compilação semanal fantástica. As capas do New Yorker são muito conhecidas por serem simbólicas, icónicas, muitas vezes polémicas. É um jornal fabuloso. Os artigos variam de tamanho, variam de estilo, variam de técnica, variam de vozes que escrevem. Muitas vezes o pagamento é de uma quantia modesta e eu percebo porque é que há esse pagamento. Porque o outro jornal que vos vou recomendar é igualmente bom, no entanto tem um pequeno problema, que é a questão da atualidade. O New Yorker faz questão de estar em cima de todos os assuntos, mas de forma sempre muito eloquente, não necessariamente prolixa. Temos artigos sempre incisivos, assertivos. Por isso é que agora a recomendar este segundo jornal, que ele alerta para o facto de ser extremamente interessante, no entanto não estar necessariamente em cima do acontecimento, como está o New Yorker. Chama-se o segundo jornal Aeon e é incrível. Tanto o New Yorker como o Aeon são jornais que implicam que vocês tenham um nível de conhecimento minimamente limado, porque quem não sabe inglês não vai, obviamente, conseguir tirar proveito destas peças jornalísticas, e eu gostava muito de um dia vos poder trazer um jornal escrito em português que tivesse a mesma qualidade que que estes dois jornais, mas eu percebo, a falta de financiamento é dura e os jornalistas não podem continuar a contribuir sem receber remuneração. No caso do Aeon, que é livre de pagamento para nós consumidores, há uma possibilidade de doar dinheiro para que o projeto continue em vigor e, portanto, se o puderem fazer, obviamente, recomendo sempre patrocinar, promover, instigar ao conhecimento através da contribuição financeira para múltiplos projetos. No entanto, basta ler que já estamos a fazer mais do que a maior parte das pessoas, infelizmente, que não se dedica minimamente ao jornalismo. A descrença que nós temos no jornalismo, ela é fundamentada, no entanto quero alertar que o jornalismo não é só peça jornalística política sensacionalista. Há também muitas peças incríveis que desenvolvem temas que nós muitas vezes nem sequer pensamos, nos quais nem sequer pensamos, desenvolvem visões de mundo para além das nossas e dão-nos a conhecer factualidades políticas até, de uma perspectiva original, criativa, sem nunca, obviamente, deixar de lado a imparcialidade. Para um segundo tipo de recomendação cultural, agora, música, não trago nem um álbum nem um artista específico, trago um meio para descobrir artistas novos. E recomendo, por isso, hoje 2 prémios distintos musicais. O Pulitzer de música, Pulitzer, que de certeza que já devem ter ouvido falar, normalmente premia literatura. Qual não foi o meu espanto quando descobri que o Pulitzer tinha prémios anuais também para músicos.
O Pulitzer é um prémio americano, portanto não podem esperar grande diversidade étnica ou o que seja, em geral, internacional. No entanto, sabemos que os Estados Unidos não têm uma só cultura e, portanto, podemos, obviamente, retirar destas peças, obras de arte, variadas culturas. Algo que adorei descobrir com o Pulitzer de Música foi a narrativa homogénea da premiação. Portanto, maioritariamente focamos-nos em música clássica e jazz, mas as composições estão lá elencadas, estão lá mencionadas e depois nós fazemos o trabalho de pesquisa, quem está a ver o catálogo do prémio, ir ouvir cada uma dessas músicas e perceber que tem semelhanças acentuadas, entre umas músicas e outras, entre uns artistas e outros, mas também diferenças. E uma das grandes diferenças foi até em 2018, se não me engano, Kendrick Lamar ter conquistado o Pulitzer de música com um álbum e, portanto, foi dissonante, mas só indica que a música também está em constante mudança e que devemos ouvir as vozes que dentro de um país tão alargado já não são tão minoritárias. O segundo prémio de música é um pouco diferente porque permeia mais um artista na totalidade e não só uma composição musical, e é o Polar Music Prize, que é um prémio internacional e, se lá forem procurar, vão encontrar artistas que já conhecem, mas também artistas de que nunca ouviram falar. Escusado será dizer que vos peço recomendações, obviamente, tanto de jornais como de música na secção de comentários da última vez deixaram e por isso agradeço muito. É sempre muito enriquecedor quando partilhamos os nossos gostos e trocamos ideias, claro. Antes de passar à recomendação do filme de hoje, que é só um, da outra vez foram 3, mas hoje é só um, queria dar uma nota de expressão de ideias e de organização das ideias. É também esta uma visão cultural que eu tenho, que é de cadernos, termos cadernos. Eu sei que muitas vezes temos uma tendência para, sempre que temos uma ideia, sempre que temos uma reflexão, querermos anotar no telemóvel, no bloco de notas. Mas eu acredito piamente que se há algo que é extremamente benéfico é a adoção de um recurso físico, de um caderno, de um bloco de notas físico, onde possamos escrever as mais variadas reflexões. No meu caso eu não tenho só um. Eu vou mostrar-vos um bocadinho como é que funciona o meu espólio de cadernos. A primeira coisa que eu tenho sempre à mão é a minha agenda, que não serve só para nós escrevermos os afazeres diários. Por exemplo, na parte do calendário, que é só os quadradinhos de cada mês, eu posso mostrar-vos do mês que ainda não está feito. O que eu faço, por exemplo, é em cada quadradinho do próprio dia, eu escrevo os livros que li. Não escrevo o número de páginas, não é relevante, mas venho aqui no dia 1 de março eu escreverei que livro ou livros é que eu li nesse mês. Eu adoro no final do mês olhar e perceber qual foi a prioridade que eu dei a alguns livros em detrimento de outros, e às vezes até é uma boa forma de organizarmos as nossas leituras, porque podemos inclusive preencher previamente os quadradinhos com aquilo que queremos ler nesse mês. E não tem de ser só livros, às vezes anoto artigos que quero ler nesse dia. Um outro caderno que tenho é o meu caderno de anotações gerais diárias. Algum desabafo que tenha, alguma ideia que tenha, que não esteja relacionada, enfim, com os outros cadernos que vou mostrar, e colagens, por exemplo, bilhetes de avião, de cinema, enfim. Por exemplo, se houver alguma competição, pode ser de um desporto, ponho aqui as datas todas, e é engraçado que às vezes olho para trás e vejo em 2018, não 2018, que este caderno não vai tão longe, mas em 2022, por acaso estava a ver uma competição de vôlei e anotei todas as datas da competição. E hoje em dia, se calhar, já não vejo vôlei, portanto é muito engraçado ver a cultura também que andávamos a consumir. Outro tipo de caderno que tenho é um caderno para música e filmes. Então aqui eu tenho, por exemplo, as listas dos 1001 filmes que eu quero ler, que eu quero ver antes de morrer, dos 1001 álbuns que eu quero ouvir antes de morrer. Se ouvir algum álbum inteiro, do início ao fim, numa semana eu escrevo breves considerações, quando vejo um filme, por exemplo, também escrevo aqui as minhas opiniões. Há um formato que eu depois posso vir a falar se tiverem interesse, que é como é que eu faço opiniões, escrevo opiniões de livros, filmes, música, aqui neste tipo de cadernos. Eu tenho um formato específico, se quiserem peçam, porque eu posso vir a falar sobre isso num outro vídeo. E por último tenho o meu caderno anual.
Este é o único caderno que todos os anos muda. Todos os outros cadernos vão até ao fim, mas há um caderno específico que todos os anos faz reset, que é o da leitura. Estas primeiras páginas aqui que eu tenho são listas de, como podem ver, muitas listas de prémios e de Pulitzer e de Booker Prize e dos 1000 livros para ler antes de morrer, que eu escrevi tudo à mão e que vou confirmando se já li. Adoro listas, portanto, tinha de ter. E depois o caderno em si, que eu depois um dia também posso eventualmente mostrar, em que eu, no fundo, tenho várias secções, várias coisas a falar, mas no fundo faço as opiniões aqui dos livros. Esta é a primeira página deste ano e tenho outras categorias aqui que vou preenchendo e é muito divertido para mim. Confesso que às vezes fico preocupada, tenho de escrever a opinião no caderno, porque ainda não escrevi sobre aquele e aquele livro, mas depois quando me sento a fazer é algo extremamente prazeroso, portanto não me posso queixar. Agora vamos a filme. O filme 2 é um filme de 1957 do Federico Fellini, As Noites de Cabiria. É um filme muito comovente, dividido organicamente em 5 partes e protagonizada pela mulher do Fellini, Giulietta Masina. É uma atriz incontornável. Eu não sei o que é que teria sido este filme se a Giulietta Masini não o tivesse protagonizado. Confesso que tem um dos olhares mais ternurentos da história, dos olhares ternurentos. E este filme é sobre uma mulher que é uma prostituta em Itália após a Segunda Guerra Mundial. É duro, mas não há violência como pensam que há, talvez ainda não tiverem visto, portanto pensam, é uma prostituta, é um filme triste. Não há esse tipo de imagética básica que se espera de um filme sobre uma prostituta. A tristeza não vem sobre a violência direta contra a mulher física, vem sim sobre as expectativas que são sempre frustradas e o facto de uma mulher numa posição vulnerável, de pobreza, não poder escapar tão facilmente disso, apesar do sonho. Este filme destrona incrivelmente a ideia de que nós basta querer para conseguir. Não é verdade. Nós podemos querer, mas as nossas condições materiais nunca servem de sustento ao sonho se forem incrivelmente danosas e se nós estivermos numa posição de estagnação total. É um filme muito bonito e triste e com uma progressão interessante. Nós começamos o filme a não empatizar totalmente com a protagonista. Ela parece um pouco tola, sem grande nexo. Tudo o que faz não cai muito bem ao espectador e depois gradualmente vamos conhecendo a personagem e ela vai entranhando-se no nosso coração até que chega a um ponto em que já não conseguimos escapar da afiliação emocional que construímos ao longo do filme, e nesse sentido a técnica é extremamente aperfeiçoada por parte do Fellini, enquanto também aqui o argumento do filme, a própria fotografia. E a última cena do filme é uma das mais bonitas que eu já vi, e o olhar, como eu disse, da Giulietta não é reproduzível. A Cabiria, ela não se sente sozinha só porque está isolada economicamente e socialmente da sociedade. Ela se sente sozinha também no antro das pessoas que partilham da sua posição na vida. As outras prostitutas, ela não se revê na sua postura. Há um momento muito lindo no filme que é um piquenique e a Cabiria olha para as outras mulheres que a acompanham nessa vida e diz: eu não quero ser como vocês, eu quero me ir embora. E elas dizem: mas Cabiria, que parvoíce, como é que te vais embora? O que é que vais fazer? E ela diz, ele passa-se, começa a chorar e diz: eu não quero isto para mim, eu estou farta disto. E será que a Cabiria vai conseguir extrair-se completamente daquele mundo, daquela versão da sociedade que nós nunca queremos entender como verdadeira, mas que é a mais real e a mais comum do mundo, que é a pobreza? Não sei. Têm de ver para saber. Este filme é muito bem acompanhado de uma visão filosófica do Albert Camus, que é o mito de Sísifo. Portanto, aquela ideia que rolamos a pedra e chegamos lá acima e muitas vezes a pedra cai para trás e nós caímos com ela e nunca temos um fim para o nosso trabalho, para a nossa exigência, trabalho árduo.
E é um bocadinho isso que a Cabiria representa. Não temos necessariamente de aceitar que a vida é um entendimento puramente nihilista, ou seja, que nada faz sentido e que não vale a pena fazer nada. Podemos ser absurdistas ou até existencialistas. O Albert Camus é um bom absurdista porque ele entende que dentro daquilo do que não faz sentido poderá haver algo que faça, só não será da forma mais objetiva de encarar a realidade e está tudo bem, ninguém vai morrer por isso. Dói um bocadinho, dói, mas a vida continua. Quanto às recomendações finais, estas prendem-se com livros. Só que, como já penso ter referido anteriormente, são livros que não terão um palco principal num vídeo tão cedo e, portanto, eu não queria deixar de os mencionar. O primeiro livro é o Falar Piano e Tocar Francês, do Martim Sousa Tavares. Posso tirar se preferirem a capa assim. É um livro de não ficção sobre a arte, sobre reflexões de um homem que é consumido pela cultura, seja na sua profissão, seja no seu dia-a-dia. O Martim é maestro e este livro é sobre arte, cultura e humanismo na era dos memes, ou seja, é uma tentativa de mostrar que a arte continua a ser extremamente relevante e acho que qualquer pessoa que ainda esteja aqui, nesta altura do vídeo, concordará e não terá qualquer questão a levantar. Mas este livro é sobre a mediação cultural, ou seja, nós muitas vezes na sociedade nós não produzimos arte, não escrevemos o livro, não compomos a música, não coreografamos uma dança. Mas nós somos muitas vezes mediadores da arte, somos quem faz a ponte entre a arte e os outros, porque dizemos, e que tal se veres este filme, ou se leres aquele livro, ou ouvires aquela música? E o Martim apresenta-se como um mediador da arte e mostra a importância que isso tem para o mundo. Não esquecer a arte e não esquecer a reflexão, o silêncio, a pausa quando consumimos a arte. Não querer fazer tudo de forma apressada e mediática. Não consumir a arte com um telemóvel em riste para pôr uma story no Instagram. Este livro é sobre isso, é um amor à arte, mas também é um amor à vida, um amor à viagem, um amor à interação com os outros. Aliás, ainda me ri várias vezes com o Martim por causa dos comentários sardónicos que foi fazendo em relação a algumas coisas, nomeadamente a alguns artistas, mas também às reflexões tão caricatas, emblemáticas sobre viajar e conhecer lugares até próximos de nós e olhá-los de outra maneira, uma maneira mais carinhosa, mais empática. Queremos sempre ir para tão longe quando à nossa volta temos lugares tão extraordinários que nos ensinam muita coisa. Tenho certeza que vão tirar recomendações artísticas interessantíssimas daqui, tal como eu retirei. Foi o Martim que me pôs a ver João César Monteiro, por exemplo. Fica a dica. Uma outra recomendação é Agridoce. Não está traduzida para português. Aliás, nenhuma peça de teatro contemporânea, quase nenhuma, está traduzida para o português. É com extrema tristeza que eu digo isto. Quero recomendar um dramaturgo que é Duncan Macmillan. Este livro compila 5 peças de teatro. Eu li a People, Places and Things. É extraordinário. Portanto, foi aqui a última, como podem ver pelas anotações, adorei. Uma peça de teatro que trabalha a doença mental, a adição, a arte e que segue uma personagem que vai para uma instituição depois de ter abusado nas drogas e não está muito bem mentalmente e todo aquele comportamento é uma resposta a eventos traumáticos do passado. É muito cómico. Sim, tem muito humor na tristeza e na tragédia e este dramaturgo é extraordinário. Esta peça já esteve em encenação cá em Portugal pela mão do Ivo Canelas, se não me engano, e portanto se não forem os ensaístas, os dramaturgos e os atores em Portugal, falo de Portugal porque não sei quanto ao Brasil, que de vez em quando pegam nestas peças e fazem o trabalho de as traduzir e de as encenar, se não for isso ninguém sabe o que é que se passa no mundo da dramaturgia, porque em Portugal e no Brasil não se traduzem peças de teatro. Gostava genuinamente de perceber porquê, porque ler uma peça de teatro é das melhores coisas que existe. Por fim, mas não menos importante, para aqueles que já desistiram do vídeo, ficam cá os fortes que ainda me vão ouvir falar de Platão. A minha cópia chama-se Symposium, em português, O Banquete.
o banquete ou o simpósio não fosse simpósio, uma festa em que toda a gente bebe e está lá em convivência. Simpósio é um livro de diálogos entre filósofos. O Platão, como sabem, escreveu e o Sócrates nunca escreveu nada e Platão escreve por ele. Sócrates aparece aqui a dialogar com outros homens. Sócrates é de facto o mais iluminado. Estes diálogos versam maioritariamente sobre a condição humana, sobre o conhecimento e, acima de tudo, sobre o amor. Eu, no vídeo anterior do xadrez, falei sobre o Eros e o Thanatos. Eros, aqui, muito presente, o amor. E estes diálogos são, no fundo, porque estes homens se sentam e debatem ideias. Não há coisa mais interessante para se ler, de vez em quando, do que ideias filosóficas postas à prova. Ver como é que as pessoas argumentam, como é que constroem os raciocínios, como é que antagonizam os raciocínios dos outros, por que método é que o fazem. Um método que o Sócrates usa muito e que eu acho fascinante é o elencos, ou seja, esta ideia de rebater o argumento do outro através das perguntas reiteradas. Como é que nós desconstruímos o argumento de alguém? É perguntando. Se a pessoa diz uma coisa, nós dizemos porquê e de que modo e por que não de outra forma. Então, elencos é um método socrático extremamente fascinante, porque algures aqui há também um sofista e há pessoas que nem são consideradas necessariamente filósofos. O Sócrates é muito cómico, às vezes, e provoca e faz questão de criar tensão para que as pessoas se libertem dos seus constrangimentos e reforcem ou se desvinculem das suas ideias. Portanto, há para aprender muito em termos de retórica com o Banquete do Platão. E para quem se questiona por onde começar com o Platão, eu quero dar a nota de que esta obra se situa na segunda fase das 3 grandes fases do Platão. Platão começou por ter uma fase em que ainda estava a navegar pelas suas ideias e a perceber o que é que gostava ou não de fazer. Por exemplo, um livro muito conhecido dessa primeira fase é a Apologia, que foi escrito logo após a morte de Sócrates. O Simpósio ou o Banquete é, tal como a República, pertencente à segunda fase, em que o Platão já tem as ideias mais complexas, mais construídas e, portanto, uma retórica detalhada, pormenorizada e bem limada, e depois uma terceira fase, que é a fase das leis, por exemplo, em que Platão já está numa última versão de si próprio, mas agarrado até à sua própria retórica. Portanto, esta segunda fase é uma ótima para vocês começarem, ou aqui pelo Banquete, ou por exemplo pela República, que é uma obra interessantíssima e que me leva até a questionar algo muito interessante, que é: Platão é um dos autores que os conservadores mais gostam de ir buscar. Porquê? Porque ele na República critica muito a democracia, critica a ideia de uma sociedade livre em que toda a gente pode ser o que quiser. Ele diz que as pessoas devem ter até papéis rígidos dentro da sociedade, certo? E na República critica a democracia, diz que leva sempre à tirania. Bom, então é usado por algumas pessoas na política para dizer que o presente não pode manter-se e que nós temos de ir buscar um ideal clássico melhor. Parte cómica é que essas mesmas pessoas são aquelas que banem este livro, porque aqui neste livro é apresentada uma visão de género diferente daquela que hoje em dia é considerada mais comum. Aqui apresenta-se a ideia de que para além do homem e da mulher há uma terceira categoria. Ora, o que é que aconteceu numa universidade do Texas? Proibiram um professor de lecionar numa universidade. Proibiram um professor de lecionar o simpósio ou o Banquete do Platão, porque diziam que ia contra as ideias vigentes e normativas do género. De qualquer maneira, fica a recomendação: Platão é sempre um adendo, apesar de não termos de concordar com todas as suas visões. É para isso que serve a filosofia, é para nos pôr a pensar e não a voltar sempre ao mesmo ponto de partida. É tudo por hoje, muito obrigada, vejo-vos no próximo vídeo. Até mais!